Fala aí, Docs! Estamos aqui hoje para o quarto episódio do nosso podcast Fala aí, Doc. E hoje a gente trouxe um convidado super especial, o Dr. Marcos Sudário, diretamente de Campinas. O cara é um fenômeno aí da pediatria, da emergência pediátrica. Vou passar a palavra a ele. Primeiro vou me apresentar. Sou o Rodrigo, sou médico formado pelo FGD, estou à frente do grupo Doc. E aqui a gente tem tecnologia para médicos, tem clube de benefícios para o cliente final. E a gente tem esse podcast maravilhoso que é o Fala aí, Doc, que a gente traz sempre personalidades aqui do mundo da medicina, do mundo da saúde, do mundo das finanças. Então, hoje a gente está com um convidado super especial. Fala aí, Doc, se apresenta. Maravilha, maravilha, Rodrigão. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Uma viagenzinha de Campinas, né? Mas muito bom discutir um pouquinho sobre empreendedorismo, discutir um pouquinho sobre aí a nossa carreira como médico, o nosso olhar hoje para essa parte aí, não só de educação, como também de apoio frente à sociedade. E é um prazer estar aqui com você, participar desse Fala Doc, não só como um colega médico, mas também como uma pessoa para agregar valor em todo esse projeto junto com vocês. Perfeito, Doc. Então vamos fazer uma apresentação assim, um pouco mais estruturada, então, de quem que é o Marcos Sudário, porque realmente quando eu falo um fenômeno, é realmente um fenômeno, porque assim, isso é que eu vejo nele de melhor, cara. Ele ensina os médicos a serem melhores médicos, ele ensina pais a serem melhores pais. Então, é uma questão também social que você desenvolve que é fantástica. Então, aqui está um pouquinho do histórico da formação do Dr. Marcos, né? Então, conta um pouquinho pra gente aí dessa história aí pra gente, só pra gente entender como que você chegou até aqui, essa trajetória sua até aqui. A gente sempre pergunta pros colegas, né? E aí, como que foi pra você chegar até aqui, né? Estudar e chegar até aqui. Legal, Rodrigão, legal. Eu acabei me formando aí em 2011, entrei na faculdade em 2006, lá na PUC de Campinas. E desde que eu entrei eu já tinha um propósito de seguir um pouquinho essa área infantil, mas ficava meio em dúvida se ia para uma área mais pediátrica efetiva ou para uma área da psiquiatria, né? Eu sempre tive muito interesse nessa parte humana, do entendimento da mente, principalmente das crianças, né? Não é à toa que posterior à minha inserção na área pediátrica eu fui buscar um pouquinho de formação do neurodesenvolvimento. Não só no aspecto da emergência, mas também nesse aspecto do neurodesenvolvimento, né? A partir disso, eu comecei a ter um contato muito amplo com a emergência, não só porque nós saímos da faculdade, caímos nesse meio dos plantões, das emergências, e na minha residência foi algo que foi cada vez me ganhando o coração. O aspecto de estar ali próximo daquele limiar onde a gente realmente faz uma diferença e traz todo aquele sentimento, toda aquela troca de experiências com os pais, né? E aí fui buscando essa formação não só no aspecto das emergências, como também por um prazer muito grande de conhecimento do neurodesenvolvimento, fui aprimorando esse meu conhecimento na parentalidade, no neurodesenvolvimento, que hoje é uma vertente aí do meu trabalho, além de estar dentro dessa parte da emergência, né? Fomos trilhando um pouquinho a parte de docência, sempre tive muito prazer de estar ali agregando valor para outros colegas na parte de docência, que é algo que eu também faço hoje de forma expressiva. Então eu acabei unindo não só o aspecto de estar muito próximo aos pais, como também esse aspecto de estar muito próximo da educação médica, que é algo que me ganha os olhos, que me ganha o coração também, né? Hoje já como um membro titular, então é algo que eu vinha buscando há um tempo. Então hoje a gente, como titular em emergências pela Abramed, pela a Sociedade Brasileira, né? E ao mesmo tempo atrelando o valor dentro das casas frente a uma melhor parentalidade, principalmente paternidade, né? A gente tem uma dificuldade muito grande do olhar dos pais, da importância dos pais frente a todo esse desenvolvimento da criança. Então também gosto muito desse bate-papo com os pais, que o Rodrigão vai chegar em algum momento. Olha lá, hein? Em breve, em breve. Muito bom. E assim, olhando para trás, o que mais te motivou a escolher a pediatria, então? Pô, Rodrigo, a pediatria ela vem há muito tempo na minha vida, porque não sei de onde surgiu. Quando eu era pequeno em casa, eu falei para os meus pais que ia ser pediatra. Isso eu era muito pequeno, não consigo nem precisar a idade, né? E aí, com o tempo, a gente foi partilhando
desejo comigo individualmente mesmo, e ao longo da faculdade eu fui vendo uma certa aptidão, não só com manejo com as crianças, eu sempre gostei muito dessa proximidade com as crianças, e também com os pais. Comecei a perceber que existia um vínculo muito bacana meu com os pais, principalmente no meu internato. Então esse manejo. E aí, a partir disso, eu acabei indo direto para pediatria mesmo, na formação e residência. Já estava tracejado, já era seu. Era para ser mesmo, né? Já era um roteiro aí pré-determinado pelo Papai do Céu, né? Perfeitamente. E de desafios da carreira e da rotina de ser emergencista pediátrico. É uma carga muito grande, né? Para, por exemplo, lá na linha de frente, realmente, atendendo e resolvendo as questões que assim, é o limite entre a vida e a morte realmente, não da pediatria mais ampla, mas a emergência pediátrica, ela é mais pesada assim também. Como que você lida com isso? Como que é essa rotina? Rô, vamos lá. Eu acho que você colocou um ponto importante. A emergência por si só, ela já carrega uma angústia, uma ansiedade frente às pessoas que estão ali, né? Não só para os pacientes, mas como também para nós profissionais, né? A gente vive num limite, às vezes, de salvar uma vida ou perder uma vida, só que quando se trata de criança, isso acaba fugindo um pouco da lei natural da vida, né? Um pai perder um filho é algo muito pesado. E então a gente tem um trabalho, às vezes psicológico, um trabalho muitas vezes ali humano muito importante. E é difícil, não é fácil. Muitas pessoas olham e falam: poxa, Marcos, como que você ali lida com isso? No momento, não é que nós somos frios, mas a gente consegue absorver o nosso sentimento para que quando a gente esteja no nosso cantinho, quando a gente esteja voltando para casa, a gente aí sim consegue trabalhar com esse sentimento, acalentar um pouquinho, né, orar, rezar um pouquinho para o Pai do Céu para que ele consiga colocar arrumar todas as arestas ali que se bagunçam, né? Mas a pediatria, as emergências pediátricas, elas carregam uma troca de sentimento muito grande, uma troca de experiência muito grande. E é algo que para mim acalenta muito o meu coração, me traz muita energia boa na medida que a gente consegue ter um abraço de um pai, ter um sorriso de um pai e de uma mãe, um agradecimento frente a um caso que demandaria ali, às vezes, de um cuidado que nem sempre todos conseguem ofertar, né? Então é uma situação muito, muito peculiar e que não vejo como para todo mundo, né? A gente tem essa dificuldade muito do manejo. Show. E assim, qual foi o momento então que você percebeu que além de cuidar das crianças, deveria também cuidar dos médicos, né? Também instruir os médicos. Foi nesse momento que você vendo ali que é uma situação muito delicada, que às vezes os profissionais que estão se formando agora não têm muito manejo, não têm muita experiência. Foi nesse momento que você falou assim, agora eu tenho que cuidar realmente de ensinar tudo o que eu sei para os médicos, foi isso? Perfeito. Assim, a gente tem uma educação médica, de certa forma, falha nesse aspecto, né? Nós que já estamos formados há um bom tempo, a gente vê que a formação nossa peca na emergência por um todo. Muito mais na emergência pediátrica, né? Quando a gente vê a emergência na faculdade, ela é muito mais voltada para o adulto. Então a gente patina muito quando a gente sai da faculdade e entra no meio emergencial. E essa complexidade das emergências pediátricas, elas aumentaram de forma exponencial nas últimas décadas, né? Então antigamente a gente não tinha isso de forma tão expressiva. Principalmente pós-pandemia, né? A gente teve aí um 2023, um 2024 e agora esse ano de forma muito pesada, no aspecto não só do manejo, como também ali no aumento, na incidência desses casos de emergências pediátricas, né? E aí isso somando a uma demanda muito alta, uma demanda não, muitas faculdades
hoje em dia formando muitos médicos, o que afunilou muito a residência, né? Então a gente tem muito colega generalista caindo na porta das emergências e automaticamente o manejo ele tem sido muito falho. Então foi nesse momento que eu comecei a falar, opa, eu acho que esses colegas eles precisam de um segmento, de um caminho, de um acompanhamento mais próximo para cuidar de um ser que, na grande maioria das vezes, é o maior bem de um pai, de uma mãe, né? De um ser. Então, esse olhar não só no aspecto da falho da faculdade, como também nesse aspecto do aumento significativo de generalistas na porta, fez com que a gente olhasse com mais carinho para essa formação em emergências pediátricas, né? Isso falando de educação continuada, né? Porque a gente sai da faculdade e ali não acabou, né? Muitos acham, pô, terminei a faculdade, uou. E assim, é um treinamento constante, é um aprimoramento constante, tanto é que isso chama educação continuada. E a questão da docência, hoje você está professor, ou você é mentor, ou você é tudo isso ao mesmo tempo. Essa questão da Abramed também, pô, legal pra caramba, hein? Instrução realmente de treinamento em primeiros socorros, instrução de emergência. Conta pra gente essa trajetória aí, o que é isso aqui tudo, né? Um ecossistema todo, chama ISED, Instituto Sudário de Educação e Desenvolvimento. Perfeito, Rô, perfeito. Pensando no aspecto que você falou da docência, da mentoria, né? Hoje eu sou docente há 10 anos, então eu venho exercendo esse papel dentro das universidades, das faculdades, e também como preceptor de residente, então eu acabo ficando muito com os residentes na emergência. E aí foi surgindo essa demanda de um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento onde eu pudesse estar tirando dúvidas de forma real no plantão, acompanhando esses colegas. E a partir disso a gente optou por tentar buscar esse caminho de auxiliar os colegas ali na rotina mesmo, no dia a dia. E aí foi quando surgiu essa mentoria nossa de suporte real e, ao mesmo tempo, discussões, encontros, onde a gente pudesse agregar conhecimento técnico, né? Mas não ficamos só no conhecimento técnico, a gente traz toda essa parte de suporte, de estar tirando dúvida, de estar acompanhando o colega muitas vezes no plantão, para estar orientando uma melhor conduta, uma tomada de decisão mais assertiva, né? E, ao mesmo tempo, a gente optou por ter um olhar muito mais amplo para a sociedade, né? Até mesmo porque o cuidado da criança não está estritamente com o médico, não está estritamente ali no hospital. Então, a gente tem um olhar muito mais amplo, onde a gente tem as escolas, perfeito, esse olhar preventivo, não só nas escolas, como no cuidado às babás dentro de casa, né? Então a gente começou a ampliar esse olhar para tentar gabaritar essas pessoas, não só no aspecto das emergências, como também no entendimento de todo esse neurodesenvolvimento das crianças, para que a gente pudesse ter pessoas mais gabaritadas cuidando desse futuro que é a nossa sociedade, né? E automaticamente tentar trilhar aí uma sociedade muito mais harmoniosa, muito mais equilibrada emocionalmente, né? E muito mais útil, que vai fazer com que a gente aí progrida com relação à nossa sociedade, né? Perfeito. Então vamos aproveitar aqui que a gente está falando disso. Conta pra gente um pouquinho dessa história aqui. Então o ISED é um Instituto Sudário e temos todas essas ramificações aqui dentro do Instituto, é isso? Perfeito, Rô. A gente criou esse Instituto de Educação e Desenvolvimento e formamos 2 braços, um braço técnico, onde a gente volta exclusivamente para médicos generalistas, e um outro braço mais social, onde a gente busca realmente agregar valor na sociedade, né? Quando a gente pensa nessa parte técnica, vem todo esse aspecto da mentoria, clube de discussões de casos, e o lado social, que para mim é o que brilha os olhos, é o que aquece o coração, porque a gente realmente vai agir de uma forma a agregar valor na sociedade. A gente tenta agir dentro das escolas, trazendo os pais mais para próximo, né? Conseguindo trazer um pouquinho mais de informações para esses pais no aspecto não só do desenvolvimento dessa criança, no conhecimento de manejo quando eles são pequenos, com relação a manejo de parentalidade, né? E ao mesmo tempo dentro das escolas com uma supervisão de neurodesenvolvimento e também toda essa capacitação de emergência, né? Aquilo que a gente fala, poxa, mas não tem muito acidente na escola. Até alguém convulsionar,
até alguém engasgar, até eu sofrer uma queda e às vezes ficar inconsciente, né? E esse é um aspecto bem importante, né? Principalmente com relação às escolas, né? Tem uma lei muito importante que chama Lei Lucas, que é realmente a parte de capacitar essas pessoas dentro de escolas ou de grandes locais de circulação de pessoas a ter um treinamento em primeiros socorros, né? Principalmente com crianças, né? Então você tem que saber a técnica, tem que instruir o corpo, né? Dessas instituições a ter um desenvolvimento, né? Conseguir reagir a essas situações, né? E aqui no Cuida, então, o projeto Cuida, você também cuida dessa parte. Então você também prepara o conhecimento na parte de treinamentos, né? Perfeito, Rô, perfeito. E o ISED Cuida, né, que lançou esse projeto Cuida, onde a gente age dentro das escolas, não só com a capacitação, né? Eu acho que isso é o mínimo que as escolas têm que fazer, e muitas vezes elas fazem até de uma forma um pouco obscura, simplesmente para ter uma certificação. E aí a gente vem fugindo disso. Então a gente não só vem no aspecto de trazer a capacitação prática, mas mantém uma educação continuada e todo um trabalho de estar ali muito próximo, convivendo com essa escola, indo lá dentro, entendendo as situações que ocorrem e entendendo como foi todo esse manejo, para estar instruindo realmente. Então é muito mais do que só uma capacitação, a gente acaba agindo conjuntamente, de forma multidisciplinar, tendo o médico ali dentro, conseguindo instruir e até mesmo estar acompanhando isso ao longo do ano, né? A parte do neurodesenvolvimento, então, é realmente de entender como que está desenvolvendo aquelas crianças daquela escola, como que está a questão de métricas, de crescimento, de saúde nutricional, isso tudo envolve também. Também a gente traz, mas quando a gente pensa mais no neurodesenvolvimento, Rô, a gente tem a gente começou a ter, né, um aumento muito importante das crianças atípicas. E o manejo com essas crianças ele precisa ser muito cuidadoso, até mesmo porque é o que vai fazer com que essas crianças se desenvolvam melhor e se tornem seres ali muito mais atuantes no meio social, né? Então o nosso olhar é gerar uma supervisão desses profissionais que estão na escola, para que eles consigam manejar essas crianças de uma forma muito mais assertiva, né? Consigam instruir essas crianças de uma forma muito mais assertiva, até mesmo para que elas consigam estar no meio social, integrá-las para o meio social, né? E isso é um déficit muito grande, eu acho que não só dentro das escolas. A gente tem uma dificuldade hoje do olhar frente a essas crianças atípicas, o que gera uma angústia muito grande, e a gente tenta agir supervisionando essas pessoas para que a gente consiga colocá-las de uma forma muito mais fácil nesse meio social. Perfeito. E assim, você é um médico que devolve, né? Estou vendo que você tem, né, vários projetos, você devolve para a sociedade, você está ali realmente querendo fazer uma mudança no comportamento e na cultura de todo o seu meio, né? O que você enxerga, então, de responsabilidade da parte do médico, de devolver para a comunidade o que a gente aprende? Porque a gente vai na faculdade, aprende, sai da faculdade, tem pessoas que assim, faz medicina por fazer e não tem esse propósito. Então, o que você enxerga dessa responsabilidade da parte dos médicos para a sociedade? Oh, perfeito, Rodrigão. Eu vou até pontuar, começar por essa última frase que você falou, que tem muitos médicos que acabam fazendo a medicina. Eu enxergo isso muito como um status, né? A medicina passou um período, eu acho que ainda está um pouco nesse período, que muita gente busca por um status, não simplesmente para agregar. E eu não consigo diferenciar o lado humano do ser da nossa profissão. Para que a gente consiga exercer a nossa profissão de uma forma expressiva, de uma forma realmente agregar valor ao próximo, esse nosso lado humano precisa ser muito bacana. A gente precisa estar querendo realmente agregar valor na vida das pessoas. E aí, a partir disso, eu vejo que a gente está hoje num meio, numa sociedade com muitas informações, mas muitas informações jogadas. E cada vez as pessoas têm mais informação, mas se mostram mais ignorantes frente ao conhecimento e ao entendimento delas, né? Então, nós trabalharmos de uma forma a conseguir agregar valor e nortear essas informações para que elas realmente sejam absorvidas de uma forma concreta, eu acho algo imprescindível para nós, principalmente
frente à pediatria, né? O que eu já peguei, né, e pego até hoje de pais muito angustiados, muito ansiosos, querendo buscar uma perfeição no desenvolvimento dos seus filhos, que de certa forma a gente não vai conseguir atingir. Perfeição é Deus, nós não estamos nesse mundo para atingir uma perfeição, mas para seguir um caminho de propósitos, de valores que nos aproximam a Ele. E muitas vezes os pais querem buscar uma perfeição que é escarrada num meio digital, que é escarrado num monte de informação, na qual a gente não vai conseguir atingir. Então, você nortear essas pessoas no caminho de que a perfeição não é o objetivo, mas sim o equilíbrio, com certeza é algo que para mim é muito importante. Tive muitos pais ansiosos, angustiados, depressivos, e que a gente teve que nortear um segmento psicológico, terapêutico nesse aspecto, e muito por conta disso, de muitas informações jogadas e sempre jogando na sua cara: ah, o seu filho não dorme direito, ah, o seu filho não faz isso, o seu filho não faz aquilo, e não, esse não é o objetivo. Isso é O objetivo é o equilíbrio. Terrorismo, né? Que às vezes aparece um terrorismo para às vezes você comprar um produto, para às vezes você mudar o seu comportamento, mas isso são informações que, na verdade, desinformam a população, né? Então, o papel de orientador também do profissional médico, do profissional da saúde é muito importante, porque não é procurar no Google que você vai achar uma informação. Igual, você sabe, né? Chega no consultório já, o doutor Google fala assim: eu pesquisei no Google, agora eu tô com câncer. Não é bem assim. Então, assim, o papel de orientar também fora do consultório, orientar realmente para ter uma vida saudável, para ter um desenvolvimento da criança saudável, isso é muito importante. Eu achei legal também a questão desse treinamento seu em parentalidade. E conta pra gente como que é essa questão da paternalidade, parentalidade, o que você ensina nesses treinamentos? Eu vou só entrar numa polêmica aqui frente ao que você falou, no aspecto de que hoje a gente também está tendo uma medicina, infelizmente, de muitos colegas do achismo. Então é muito, eu acho isso, eu acho aquilo, e a medicina baseada em evidências às vezes tem ficado de lado. Isso me assusta, me preocupa, não é à toa que eu busquei montar todo esse ecossistema no aspecto técnico para tentar fugir um pouco disso. E esse achismo influencia de forma expressiva em cima dos pais, porque faz com que os pais acabem tendo informações de certa forma errônea. E aí vem todo esse aspecto da Escola de Pais do Futuro, que está atrelado ao Projeto Cuida, que tem esse olhar muito mais parental, que tem esse olhar muito mais na paternidade. A nossa sociedade tem brigado muito, nós estamos muito polarizados, a família, o pai, a mãe, qual é o papel do pai, qual que é o papel da mãe dentro de casa, isso foi se perdendo muito com o tempo. Então, voltar um olhar mais para esse aspecto familiar, da parentalidade no cuidado efetivo, tanto do pai, a figura do pai, o que ele tem que exercer dentro de casa, a figura da mãe, o que ela tem que exercer dentro de casa, e que essa estrutura é importantíssima para um neurodesenvolvimento adequado da criança, principalmente quando a gente pensa no aspecto psicológico. E isso vem sendo deturpado de uma forma expressiva na nossa sociedade, e que a gente precisa começar a respirar e trazer isso de forma breve, calma, respeitando e entendendo a parte cultural de cada família. É aquilo que eu falo muitas vezes para os alunos. É um resgate, né? É um resgate. Perfeito, e não só no aspecto também de entender. Eu falo para os alunos, né, para os residentes, às vezes eles falam: poxa, a mãe xinga, a mãe bate, a mãe faz isso. Aí eu falo assim: opa, entenda o meio cultural dela e respeite isso. E mostre para ela que talvez, se ela agisse daquela forma, poderia ser benéfico também. Mas não julgue, não critique, porque você não é um juiz, você não é um delegado, você é um disseminador da informação. Então, nada melhor do que você conseguir mostrar para ela que aquilo tem ponto positivo e ponto negativo. E que dependendo de como eu uso, a balança pode tender para um lado ou para o outro. E a gente conseguir passar e nortear esse olhar vai ser muito bacana para esses pais, né? Então, a Escola de Pais do Futuro vem nesse aspecto, Rô, de tentar nortear esse caminho para um equilíbrio. Eu já quero entrar nessa escola já. E é bom aproveitar então o gancho, vamos colocar aqui então um livro, né? Você tem uns 2 livros escritos, né, com relação a isso. Essa daqui eu achei genial também, né, para você ler com seu filho. Conta pra gente a história desse livro. Rô, vamos lá. Eu sou uma pessoa
bastante cristão, né, no aspecto de sempre buscar me aproximar cada vez mais a Deus, né? Eu acho que esse é o nosso propósito nessa vida, buscar valores e virtudes que nos aproximam dele, né? Uhum. E com o tempo, essa imagem aí, meu filho lendo um livro, e aquele livrinho que está ali é o livro das virtudes. E eu sempre tive, nós em casa, eu e minha esposa, sempre tivemos esse hábito de ler junto com os nossos filhos e buscar mostrar para eles as virtudes. E aí surgiu essas 365 reflexões diárias para ler com as crianças, com o propósito de fazer com que os pais não só tenham um aspecto ali de leitura maior com os filhos no dia a dia, e consiga trabalhar uma reflexão frente a isso, né? Então são mensagens breves, com reflexões breves, mas para trabalhar todo esse diálogo maior entre pais e filhos dentro de casa, né? E se a gente for ver na grande maioria dos lares, isso está muito mais atrelado às mães. Então nada melhor do que você puxar a orelha ali do pai, trazer o pai para que ele faça isso e reflita, poxa, sobre bondade. Vamos conversar, filho, sobre bondade. Vamos conversar sobre gratidão, generosidade, obediência, compaixão. Então eu busquei trazer virtudes e reflexões frente a essas virtudes para que a gente possa todos os dias, de forma breve, tranquila, criar um momento de discussão entre pais e filhos, né? Então esse daqui é muito carinho eu tenho nesse livro, porque realmente é algo que eu acho que aquelas pessoas que absorverem essa prática, essa rotina, vai com certeza agregar na sociedade. Isso é um momento de qualidade também que vai ficar na mente da criança para sempre. certeza, Então vai chegar no futuro e vai lembrar, meu pai lia para mim. A gente lia junto. Então, cara, é sensacional. Temos outro livro aí também? E esse daqui também, cara, sensacional. A Chegada de um Bebê. Então, eu já, né, trabalhei na área de atenção primária, né, por 3 anos. Então, eu entendi, a gente fazia o pré-natal, fazia puericultura. E aquelas mães, né, da gestantes e a família também não tinha noção de como que era ter um bebê, né? Então, assim, buscava muitas informações em lugares, né, no Google, não tinha um lugar onde que você conseguia pegar essa informação e falar, é aqui, é isso que eu vou seguir, esse é o norte. E eu dei uma olhada no livro, cara, sensacional. Você ensina como se preparar para a chegada de um bebê, né? Conta um pouquinho mais da história do livro, então. Legal, Rô. Esse livro ele vem de encontro a algo que eu acredito que todos os pais deveriam ter na medida que eles descubram que estão grávidos. Então, a mãe e o pai, eu acho que deveria existir uma lei, Rô, que eu fiquei, agora a gente descobriu que a gente vai ter um filho. Pode parar tudo e você precisa fazer um curso para isso. Porque eu entendo que o maior propósito nosso nessa vida é guiar um ser no caminho do bem, mais do que qualquer coisa que a gente faz. Isso eu entendo sendo a base da nossa vida. E muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas externas. Eu vou ser mecânico, eu quero aprender sobre mecânica. Eu vou ser professor, eu quero aprender sobre professor. Mas, poxa, no maior propósito da nossa vida, a gente não busca aprender. Então isso vem de encontro a tentar nortear um pouco isso, instruir esses pais, essas mães, em tudo aquilo que carrega ali o começo da vida dessa criança, né? Os primeiros 3 meses, os primeiros 6 meses, a introdução alimentar é um mundo à parte. Todo o aspecto do desenvolvimento sensorial dessa criança no nascimento, né? Poxa, variações mínimas com relação à temperatura, com relação a som, com relação à visão, faz com que a gente tenha um ser muito mais equilibrado se a gente conseguir ter isso. E muitos pais não têm esse conhecimento. Então esse livrinho vem de uma forma muito objetiva, viu, Rô? Muito prática, mas para nortear um pouco desse conhecimento, que eu acho que deveria ser um curso para os pais, uma faculdade para os pais nesses 9 meses de gestação, né? Então vem nesse sentido de agregar valor em informações rápidas, objetivas, em todo esse cuidado inicial com a chegada da criança, né? Pô, esse livrinho eu gosto muito. Cara, genial, muito bom. E hoje você tem 2 filhos, é isso? Dois meninão, o João Pedro, ser maravilhoso, 8 aninhos, e o Francisco, 1 ano e 8. A gente sempre brinca, né, quando a gente fala para os pais, mais do que um, você vai ver que vão vir coisas muito diferentes, né? E o João muito calmo, muito tranquilo, e o Francisco já um Tasmania, né? A gente brinca que ele é o nosso Tasmania. Pô, que legal. Show de bola.
E agora vamos para o bloco 5 sobre mentoria e desenvolvimento de médicos. Vamos mudar um pouco o assunto aqui. Perfeito. Então, vamos colocar na balança aqui as diferenças. Qual que é a diferença entre aula e mentoria? Show, show. Eu acho que a aula é algo que hoje a gente já tem de uma forma muito expressiva, principalmente no meio digital, né, Rô? A gente, quer assistir uma aula, você procura na internet, você acha uma aula de alguém explicando sobre uma teoria, né? Mas além da teoria, a gente tem toda uma expertise, toda uma experiência, toda uma vivência que faz muita diferença para que você consiga absorver aquilo e até mesmo colocar em prática, né? Então, quando a gente pensa em mentoria, é um segmento de acompanhamento muito mais próximo, onde você não só consegue passar toda essa experiência para o colega, como também acompanhar ele mais de próximo, norteando ele num caminho de tomada de decisão mais assertivo. Então, quando a gente pensa numa mentoria, por exemplo, a CEP EmergePed que a gente busca fazer o quê? Tentar nortear esse colega muito mais próximo para que ele tome tomadas de decisões mais assertivas. Isso não quer dizer que ele não saiba a teoria, mas ali na hora, e a gente que já passou por isso sabe, a nossa tomada de decisão ela é carregada por diversos vieses. A neurociência mostra que o nosso cérebro é mais preguiçoso. Ele vai buscar a preguiça sempre e automaticamente a gente acaba tomando decisões com vieses cognitivos. Então, a gente tenta ajudar esse colega trabalhando de forma muito mais próxima, muito mais ali ativa na rotina diária dele. Então, vamos pensar no Rô. Rô está num plantão e surge um paciente ali, meu Deus, o que eu faço? Opa, a gente está ali próximo, vamos pegar um telefone, ligar, discutir, conversar, ou às vezes até conjuntamente, para nortear uma tomada de decisão muito mais assertiva. Eu entendo a mentoria como um papel de um preceptor, muitas vezes, onde ele está ali em loco ajudando aquele colega a nortear a parte prática dele para tomadas de decisões mais corretas e mais assertivas. Isso é pensando nas principais dores também, né, do médico recém-formado, início de carreira, né, que é uma falta de clareza, insegurança, também o mercado competitivo. Então, assim, quando eu lembro muito bem, né, quando me formei, a gente vai direto para os plantões e a gente tem sempre aqueles contatos dos médicos. Fala assim, ó, se acontecer alguma coisa, não souber de alguma coisa, liga. E assim, é sempre bom ter alguém que dá esse suporte, né? Porque a gente tem uma segurança, né? A gente tem uma retaguarda. E escolher muito bem seus mentores faz total diferença. Tanto na faculdade em si, né? Quem ainda não tem um mentor na faculdade, se espelhe em pessoas que tenha um perfil interessante, um norte para você seguir, né? Porque se você não tiver mentores, você vai se tornar o quê? Se você não tem alguém que você se espelha, né? Ou modula, né? Que seja, e alguém que te dê conselhos, que te instrua, pode ser que no final você tenha um resultado diferente do que seria um resultado ideal, né? De um médico, um bom profissional, um médico baseado em evidência, um médico que tenha referências fortes mesmo. Isso é muito importante. Então, pensando nessas mentorias, você hoje mentora médicos recém-formados ou acadêmicos de medicina também? Como funciona? Legal. Esse ponto que você falou da mentoria, Rô, é algo que a sociedade às vezes olha com um olhar muito ruim, né? Fala, pô, o cara tá vendendo uma mentoria ali. E eu confesso para você que eu tive esse viés no início e na medida que eu fui buscar mentores para minha vida começou a expandir de forma expressiva, porque eles realmente norteiam um caminho muito mais assertivo, né? A gente não chega em lugar nenhum sozinho. Então a gente precisa se espelhar naqueles que já estão naquele local para que eles nos instrua para aquele caminho, né? E hoje a gente tenta buscar não só alunos, né, principalmente internos, que já estão aí no bico, e eu acho que esses são muito importantes, porque eles já saem para o mercado muito mais preparados. E, ao mesmo tempo, generalistas e também pediatras, né? Então a gente busca esses colegas para estar ajudando e estar norteando nesse caminho, né? Hoje muitos generalistas nos procuram, por quê? Porque a gente está tendo uma demanda muito grande de profissionais médicos saindo da faculdade, sem residência e caindo no meio ali do plantão. Um pouco diferente da minha época, a gente ainda tinha uma facilidade maior de residência e posterior entrar nesse mercado. Agora não, a gente tem muito generalista ali na porta. E aí a gente tenta ajudar eles de uma forma mais expressiva nesse caminho mais assertivo, né? Perfeito. Agora tem uma pergunta chave aqui. O que o médico jovem precisa ouvir hoje para não desistir ou se perder no caminho? Poxa, legal. O que o médico jovem precisa ouvir hoje
Eu acho que não é só ouvir, tá? Eu acho que é entender que o silêncio e a referência é a chave do negócio. Quanto mais a gente se coloca em silêncio, mais sábio nós nos tornamos, né, Pitágoras? Então, eu acho que a gente buscar aprender a ouvir mais os outros, e essa geração tem uma dificuldade muito grande. Eu lido muito com alunos e residentes, e eu vejo que cada vez mais, nesses 10 anos de docência, a gente tem tido mais tapas na cara, né? Você fale, pomba, você fala e pomba, mas calma, respire e absorve um pouco mais, né? Que com certeza a sabedoria vai vir. Então, se fosse para dar uma dica para esses colegas, seria: respirem mais, falem menos, escutem mais e absorvam o que realmente vocês vão ver como importante. Lá no passado, a gente tinha esse viés, até mesmo na educação. A gente não conseguia nem falar com os nossos pais. Era isso e acabou. Se você falava, era um tabefe ali, né? Então, assim, eu vejo que eu aprendi muito assim, escutando. E os colegas, eles hoje em dia têm uma dificuldade muito grande de escutar, de estar ali absorvendo mais o conteúdo, né? Eles querem muito debater e brigar. Certo. Falando de mentores, então, é importante ter mentores, tanto dentro da medicina quanto fora da medicina. E hoje, quem são seus mentores? Poxa, legal, legal. Acho que dentro da medicina a gente vai passando por etapas e fases, né? Ao longo ali da faculdade, a gente sempre busca aqueles docentes nos quais a gente se espelha. E aí eu entro aí em três professores muito queridos, o Walter, o Caiá e a Cidinha, que foram professores de semiologia, e que hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder ministrar aulas junto com eles, né? Então, para mim, isso é maravilhoso, porque o meu olhar hoje semiológico, vendo eles muitas vezes ministrar alguma aula que eu participo como docente ali acompanhando, é muito mais amplo, né? Então, ter mentores dentro da medicina é imprescindível para que a gente se torne um médico tecnicamente melhor. Agora, nós nos restringirmos a mentores ali da área medicina faz com que a gente não progrida no nosso aspecto profissional, no nosso aspecto empreendedor, né? E isso foi um divisor de águas para mim quando eu fui buscar os meus mentores nesse aspecto empreendedor. E aí a gente enche a boca para falar, porque são referências aí mundiais, né? Não são referências só no Brasil. Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J, né? E o Davidson Carvalho. Hoje eu faço parte de uma mentoria da MLS, que é a Mentor League Society, né? Onde a gente tem ali a Doc4U, que é a mentoria que eu faço parte, onde ela é mentorada pelo Flávio Augusto e pelo Davidson Carvalho. E o que eu venho aprendendo com eles, o que eles vêm agregando de valor na minha vida empreendedora, na minha vida como ali profissional, não só no aspecto técnico, é gigantesco, né? Aquela coisa que a gente aprende com eles. O médico, ele sabe muita técnica, mas ele não sabe se vender, ele não sabe colocar tudo isso em xeque, em mesa, e a gente se enxerga sempre como um bom samaritano, né? E a gente acha que cobrar por uma coisa é errado no nosso meio, e não, né? Nós precisamos entender que o que a gente tem é de grande valor. Poxa, se nós formos ver, as pessoas recebem valores, às vezes, de forma muito mais expressiva do que nós, que vendemos a nossa hora por valores ínfimos, sendo que o nosso conteúdo vai de encontro à formação de um ser, vai de encontro à saúde de um ser, né? Então, assim, quem vive sem saúde, né? Quem vive sem cuidado? Então a gente precisa entender todo esse aspecto, e nada melhor do que nós buscarmos mentores, referências nisso, né? Então eu sou muito grato hoje à Mentor League Society, sou muito grato à Doc4U, que vem agregando um valor expressivo para mim nisso, né? Eu sempre falo uma frase que eu acho muito interessante. Quem só medicina sabe, nem de... Ops. Quem sabe só medicina, nem de medicina sabe. Perfeito. Então, é isso que a gente tem que buscar. Então, esse podcast também, a gente já teve três episódios, a gente já falou também de contabilidade, de finança, de programação, de clínicas, como cobrar uma consulta, de como se posicionar, de como ter
realmente uma organização, né, para você ser realmente um médico empresário, porque todo mundo sai e já cria um CNPJ, mas não sabe nem o que é isso, né? O CNPJ, a pessoa física é uma coisa, mas a pessoa jurídica ela é outra pessoa, ela é uma organização. Então, a gente precisa saber como que a gente vai se posicionar no mercado e a gente tem que ser preparado para isso, né? Então, a gente tem que também buscar mentores fora da medicina. Hoje, essa questão da MLS, que é assim, a maior liga de mentorias aí do Brasil e assim, referência até mundial, né? Isso aí tem várias coisas que pode agregar, né? Tanto o network quanto o acesso a lugares, a pessoas, a mentalidade diferente. Então, se a gente ficar no mundinho só da medicina, a parte técnica assim, o básico, né? Se você saber a parte técnica, teoricamente era para todo mundo saber a parte técnica, era o necessário para você começar a trabalhar, mas essa questão de além da medicina é muito importante. Então, eu também, né, hoje estou no Impacto Club, que é o clube que também tem ótimos mentores aqui da cidade de São José dos Campos, que também, né, faz parte da MLS. Então, é assim, tem que se posicionar, tem que procurar algo diferente. Eu muito digo bom. Assim, né, só para pontuar, a ambiência, ela faz com que a gente tenha uma frequência diferente. E é isso que você falou no aspecto do network, né? Estar nesses meios faz com que muitas vezes portas se abram para você, faz com que você aprenda coisas que você não iria aprender se estivesse ali na sua bolha. Então é importante o médico furar essa bolha, sair dessa bolha e realmente procurar aprender com pessoas que sabem disso, que sabem o que é um CNPJ, que sabem trilhar o caminho do empreendedorismo, né? A gente não aprende isso na faculdade, os nossos pais vêm de uma geração completamente não empreendedora também, e isso faz com que a gente tenha essa dificuldade. Nada melhor do que a gente buscar as referências, né? E o ambiente muda a frequência, o ambiente muda a nossa vida. O Davidson, que é o meu mentor, ele fala, né? Vendas curam. E realmente vendas curam, porque na medida que você aprende a vender, você vive uma vida extraordinária, vive uma vida completamente diferente do que você imaginava, né? É difícil, claro que é, como tudo na vida, mas quando você se compromete a aprender com os grandes e seguir esse caminho, trilhar esse caminho, a gente acaba vivendo o extraordinário, né? Pô, muito bom. Agora vamos para o último bloco, que é o bloco 6, tecnologia, futuro da medicina e nada melhor do que a gente falar das ferramentas que a gente tem hoje, né, Marcão? Ferramenta no ensino também. Como que você vê assim, o futuro do ensino médico hoje com essas tecnologias que estão chegando? E o que você está usando hoje de ferramenta para conseguir levar esse conhecimento aí para os seus alunos, para os seus mentorados? Não, legal. Muito, assim, se a gente for ver, a gente já tem hospital de inteligência artificial, né? Lá na China a gente já tem um hospital agindo dessa forma e não só a inteligência artificial, como diversas outras tecnologias vêm agregar muito valor, né? Se nós formos pensar no aspecto de clínicas, nada melhor do que você ter um prontuário eletrônico, ter a possibilidade de uma conversa com o seu paciente ali via um canal digital, né? Ter tudo isso com levantamentos posteriores, trazendo todo o escopo do que foi feito com esse paciente no final do mês, ter todo um levantamento financeiro, todo um levantamento organizacional dessa clínica no final do mês. Então nada melhor do que você ter essas tecnologias atreladas ao seu trabalho para otimizar o seu tempo e automaticamente gerar valor para que você consiga controlar muito melhor o seu orçamento, muito melhor ali o seu financeiro e também trilhar muito melhor uma buscativa de pacientes, uma buscativa ali de novos clientes para você. E isso é algo que eu já venho fazendo, e inclusive com a Doc Mais Doc, né, a Tech Fala, que é um meio que vem me ajudando muito no aspecto de prospecção, onde a gente consegue ter uma inteligência artificial agindo ali, nos ajudando, nos norteando numa conversa de forma muito mais otimizada para que a gente entre no momento que efetivamente a gente tem que entrar. Então isso vem me ajudando de forma expressiva na buscativa dos meus clientes, não só no aspecto do projeto Cuida, como também na minha mentoria no CEP Emerge Ped, né? Então isso eu vejo como um divisor de águas frente à parte empreendedora. Agora pensando na parte técnica,
que eu acho que é algo que vai vir de forma expressiva agregar valor, né? A gente já tem relatos de inteligência artificial, e quando eu falo relatos, eu falo estudos de referências médicas, né? PubMed, onde a gente está tendo um olhar de inteligência artificial agindo de forma muito assertiva no aspecto de diagnóstico. Então, olha como isso vem de forma expressiva. Qual que é o problema hoje da sociedade e dos médicos? Que eles buscam muito mais a inteligência artificial, querendo que ela responda alguma pergunta. E não é essa forma, né? Eu acho que é muito mais uma forma de você alimentar ela com o conteúdo que nós temos baseado em evidência, para que ela nos norteie num caminho muito mais assertivo frente a um diagnóstico e uma terapêutica, né? Então, hoje eu tenho um olhar muito bacana para a inteligência artificial, até mesmo como uma colega num plantão de dúvidas, trazendo informações na qual nós alimentamos ela para que ela consiga nortear estudos médicos muito mais assertivo dentro de uma faculdade, dentro de uma pós-graduação, né? Então isso para mim vem de encontro à educação médica de uma forma muito mais assertiva. Isso já é um spoiler, então. A gente está mesmo. falando de tecnologia aqui, então, na Doc Mais Tech, na Tech Fala, a gente tem essa tecnologia de IA como secretária IA, realmente, a gente pluga no WhatsApp, ela recepciona o paciente, ela fala sobre o seu serviço, ela agenda sozinha, isso otimiza a parte das vendas ali, vamos dizer, né, da parte organizacional da clínica. Pensando aí na parte da parte técnica, é um projeto, né, que a gente está desenvolvendo aqui, né, em parceria, né, com o Marcos, que é realmente um plantonista, né, um plantonista no WhatsApp do médico que dá esse suporte, que é uma ferramenta de ensino, na verdade, que ajuda a tomar decisões, como hoje você já tem também fora da IA uma ferramenta para isso, né, como que é o nome da ferramenta? Do bulário médico? O guia? O guia, exato. Então, hoje já tem ferramentas que a gente já utiliza desde sempre. O próprio whitebook que eles criaram, né? A gente antigamente nós éramos muito mais analógicos e menos digital. Então a gente saía da faculdade com as nossas colinhas e com o Black Book. Hoje em dia a gente tem isso de forma mais digital. O Yellow Book também, né? Da parte de emergência. Perfeito. Então isso foi evoluindo, né? O passo a passo ali do que o plantonista também tem de recurso para utilizar. Então, passamos do papel pro whitebook, né, que já era um bulário já no celular, e agora a gente está na era da IA. Perfeito. Então, o projeto nosso aqui também é de desenvolver uma IA, né, junto ao Instituto Sudário, para a gente realmente auxiliar o plantonista, para realmente você ter aquele plantonista junto com você, para ser uma ferramenta de decisões também, né? Então, você já deixou aí um spoiler, eu não sabia que a gente ia falar disso, não estava programado, né? Eu acho que, Rô, a gente trabalhar isso, né, de uma forma bem assertiva, é algo imprescindível, então a gente precisa ser muito assertivo no conteúdo. Então eu acho que aquele ponto que eu falei do olhar da sociedade para a IA, hoje as pessoas ainda querem a IA como alguém que responda tudo, mas a gente precisa entender que se eu não tiver um alimento correto para essa IA, ela vai delirar. E a gente precisa trabalhar em cima disso para que a gente consiga esse plantonista, né? Esse IA plantão. Porque eu acho que a gente ter essa IA alimentada de uma forma que ela consiga gerar uma assertividade muito grande na buscativa de diagnóstico, na buscativa de informações baseadas sempre em evidência, isso agrega muito valor na educação médica. Muito valor, Você né? falou dos estudos, né, do PubMed, que tem a evolução. Eu estava vendo esses dias a evolução da assertividade das IAs nos diagnósticos. Cara, subiu, era 80 e poucos %, aí subiu para 90, 93, 95, 98. Então hoje a gente tem realmente uma ferramenta de auxílio no diagnóstico que é sensacional. Eu vi um estudo também que falava sobre a assertividade do médico na ponta, lá na atenção primária, que era em torno de 70% a 75%. Eu fiquei assim, caraca. Olha a diferença. Caraca, um médico, né, sem uma ferramenta adequada, a gente tem essa
probabilidade de acerto de 75% no meio de 100% de diagnósticos. Às vezes chega muito precoce, né? Mas com o advento dessas ferramentas, a gente consegue chegar na assertividade de 98%. Então, assim, realmente para mudar diagnóstico, mudar prognóstico de doença, se a gente descobrir e chegar no diagnóstico mais assertivo, né? Então, a gente tem alguns trabalhos no aspecto de tumores, de leitura, né? A parte dermatológica muito avançada nesse aspecto, porque são imagens, né, Rô? Então, tudo que são imagens, a gente consegue buscar uma assertividade muito grande. Agora, para pensar nós, como estudante de medicina, avaliando histologicamente necrópsias, avaliando imagens dermatológicas, lembra a nossa dificuldade? Isso é natural, nós somos seres humanos, mas na medida que você tem dados carregados de diversas imagens, trazendo isso por uma inteligência artificial que consiga nortear isso de uma forma muito mais assertiva, pelo amor de Deus, e olha a quantidade de estudos que nós temos hoje em dia, que nós como homens fizemos e que a gente pode jogar isso para a IA para que ela nos norteie de uma forma muito mais assertiva. Ela vai ser muito mais minuciosa, até mesmo porque ela vai ver detalhes que muitas vezes a gente não vê frente àquela imagem, né? Então é um mundo muito bacana, cara. Até na parte de documental, né, de você fazer um relato de caso, você fazer um estudo, você poder fazer uma análise de dados ali, que demorava às vezes 6 meses, 1 ano para você fazer, você joga nela ali, sei lá, em 2 horas, 3 horas você tá ali com o seu trabalho pronto, analisado e com métricas e assim, sensacional. Então, já puxando esse gancho, como que você acha que a tecnologia pode democratizar o acesso ao conhecimento? Porque além da gente fazer mais conhecimento, a gente ter mais uma assertividade, volume de dados, como que você vê a tecnologia assim, na parte de democratização do estudo médico, do conhecimento? Eu acho que gera muito viés, né? Até mesmo porque a gente precisa ter as pessoas sendo muito mais assertivas nessa procura. Às vezes eu, como leigo, vou querer usar uma inteligência artificial para nortear um diagnóstico meu. Eu acho que isso vai se perder, até mesmo porque a gente vai ter essa dificuldade. Então eu acho que essas ferramentas elas têm que ser muito bem trabalhadas para que seja profissional, para que busque a profissão, né, específica, não de uma forma a nortear o paciente a querer buscar o seu diagnóstico, porque a gente vai ficar nesse mundo que a gente está hoje, de Google e de busca ativa de informações jogadas e que só vai fazer as pessoas enlouquecerem mais. Mas com certeza vai trazer um benefício gigantesco para a sociedade, até mesmo porque eu acho que a nossa longevidade vai aumentar de forma expressiva, porque diagnósticos que às vezes vinham de forma tardia vão vir de uma forma muito mais precoce e assertiva. Eu acho que só é agregador à sociedade. O problema é que a gente vai sempre ter aquelas pessoas que vão ficar brigando e vão ficar tentando excluir algo com medo de perder a sua profissão. E eu não entendo isso, até mesmo porque o lado humano nosso, a IA nunca vai conseguir roubar. E esse lado humano, ele é algo imprescindível para a nossa profissão médica. É aquilo que a gente sempre jurou, né? Diagnosticar quando possível, tratar quando necessário, mas acolher sempre. E o acolhimento, infelizmente, a IA não consegue, isso demanda de nós. Por isso que eu sempre falo para os alunos, eu não consigo atrelar a nossa profissão e tirar o lado humano. É algo que vem muito atrelado, né? Isso a IA não rouba. Perfeito. Agora uma pergunta final aqui. Se você pudesse deixar uma mensagem para os médicos que vão ouvir esse episódio daqui 10 anos, qual seria? Nossa, que pesado! Vão ouvir Olha, eu acho que eles vão estar muito na nossa frente, né? Eu acho que a mensagem, é essa, Rô, que independentemente da tecnologia que a gente tenha, independentemente de onde a gente esteja, frente a todo esse desenvolvimento de inteligência artificial e de tecnologias, nunca esqueçam de ser humanos, porque eu acho que é isso que muda, é isso que faz com que a gente consiga ainda conviver em sociedade, e é isso que muitas vezes o nosso paciente vai buscar. É o acolhimento, é o toque, é o abraço, é o beijo e é o ouvido para ouvir alguém. A escuta ativa, ela tem que ser algo a nunca se perder, independentemente de quanto a gente tiver de tecnologia. Perfeito, Marcão.
Que sensacional esse podcast, galera. Então, agradeço aí, o Marcão, que você veio lá de Campinas, trouxe toda essa bagagem pra gente. Que discussão fenomenal. Eu tenho certeza que vai agregar muito também no conhecimento dos médicos que vão ouvir isso e também para todo mundo que vai chegar essa mensagem, né? Então, também quero pedir para vocês aí que quem esteja vendo esse episódio, compartilhe, marque, entre lá nas redes sociais do Marcão. Como que é o Marcão? É Marcos Sudário? @Marcos_Sudário. Perfeito. E o do Instituto, @ISED_CEP. Perfeito. Então, assistam aí o episódio do Fala aí, Doc. Assistam também tudo que a gente tem de conteúdo aqui do Instituto. E também sigam as redes sociais, Doc mais Doc, sigam Doc mais Tech. E também sigam aí Rodrigo Mera, que vocês vão estar sempre ligados nos nossos conteúdos. Então, a gente sempre vai estar trazendo convidado especial. Então, vem aí, Fala aí, Doc. Valeu!